Graça e paz. Medite. De todas as ocasiões em que vemos o joelho de Jesus dobrado, nenhum é tão preciosa quanto aquela em que ele se ajoelha diante dos discípulos e lava os seus pés. Isto aconteceu há poucos antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que chega a hora em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo. Ele agora lhe mostrara as excelências do seu amor. João 13:5. O dia havia sido longo. Jerusalém estava cheia de hóspedes para a Páscoa, e muitos revelavam querer ver o Mestre. O sol da primavera é quente, as ruas estão secas e os discípulos estão longe de casa. Um esguicho de água fria seria refrescante. Um a um, os discípulos entram e assumem os seus lugares ao redor da mesa. Na parede há uma toalha pendurada e no chão um jarro e uma bacia. Qualquer um dos discípulos poderia ter se oferecido para o trabalho, mas nenhum o fez. Depois de alguns poucos momentos, Jesus se levanta e retira o seu manto e ele amarra um cinturão de criado na cintura, toma a bacia e se ajoelha diante de um dos discípulos. Jesus desata as sandálias dos discípulos, gentilmente levanta o seu pé e o coloca dentro da bacia. Depois cobre com água e começa a banhá-lo, um por um, pé sujos após outro. Jesus faz o trabalho com todos eles. Na época de Jesus, lavagem dos pés era uma tarefa reservada não apenas a servo, mas ao servo mais inferior. Todo círculo tem a sua hierarquia social, e o ciclo dos trabalhadores domésticos não era uma exceção. O servo no nível mais baixo da hierarquia era o que deveria ficar de pé, de joelhos, com a toalha e a bacia. Aquele que fazia o trabalho. Neste caso, aquele que fazia este trabalho, era o rei do universo. As mãos que deram forma às estrelas agora lavavam a sujeira. Os dedos que formaram as montanhas agora massageiam os dedos dos pés de sua criatura. E todas as nações se ajoelharão um dia, agora ajoelham-se diante dos seus discípulos. A hora antes da sua morte. A preocupação de Jesus é singular. Ele quer que os discípulos saibam quanto ele os ama, mais do que remoer sujeira. Jesus estava removendo dúvidas
Ele sabia o que acontecera com as suas mãos na crucificação. Dentro de 24 horas, elas estarão furadas, sem vida. Esta seria uma das ocasiões em que esperaríamos que ele pedisse a atenção dos discípulos, mas eles não o fazem. E esteja certo de uma coisa: Jesus sabe o futuro desses pés que está lavando. Esses 24 pés passaram o dia seguinte acompanhando o seu mestre, defendendo a sua causa. Esses pés fugirão procurando abrigo quando vierem o brilho de uma espada romana. Somente um par de pés não abandonará no jardim. Um discípulo não irá abandoná-lo no Getsemane. Jesus não irá tão longe. Ele abandonará Jesus naquela mesma noite à mesa. Procurei uma tradução da Bíblia que eu dissesse: Jesus lavou os pés e dedos os seus discípulos, exceto os de Judas, mas não encontrei que mesmo aproximar quando Jesus em silêncio lavava os pés dos discípulos, os lavava na bacia, e algumas horas os pés de Judas limpos pela bondade daquele a quem ele trairá, estarão na corte de Caifás. Louvado seja Deus. Veja o presente que Jesus dá aos seus seguidores. Ele sabe o que aqueles homens irão fazer. Sabe que estão prestes a cometer o ato mais vil de suas vidas. Pela manhã, eles abaixarão a cabeça de vergonha e olharão para seus pés com desgosto. E quando ele fizer isto, Jesus quer eles se lembrem de como ele se ajoelhou diante dele e lavou-lhes os pés. Ele quer que perceba que os seus pés ainda estão limpos. O que eu faço? Não o sabem. Tu agora, mas tu o saberás depois. João 13:7. Impressionante, ele perdoou aquele homem o pecado antes mesmo que o tivesse cometido. Ele ofereceu misericórdia antes mesmo que eles a tivessem buscado. Faça um inventário pessoal da sua vida. Existem pessoas de quem você não quer se aproximar por considerar ser um superior. Existem pessoas para a quem você não está disposto a se rebaixar a fim de ajudá-lo. Estude o conceito de servir. Peça a Deus que coloque uma pessoa especial em seu caminho durante a próxima semana.
Queridos amados irmãos, a Bíblia relata que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E aqui a palavra está no livro de São João, capítulo 13, de como diz: Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E acabando a ceia, tendo no jardim já disposto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que iria para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, depois por água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha e com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão, Pedro disse-lhe: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus, disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés? Respondeu Jesus: Se tu te não lava, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavando não necessita de lavar mãos, não os pés, pois mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, porque bem sabia ele que havia de trair. Por isso disse-lhe: Nem todos estás limpo. Depois de lhe lavou os pés e tornou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa. Disse-lhe: Entendei o que vos tenho feito? Vós me chamai mestre e senhor, e dizei que bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se fizerdes. Não falo de todos, pois eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que, segundo a Escritura, o que comer o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade, vos digo que se alguém receber o que envia-me, recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Louvado seja Deus. Que maravilha, amados irmãos, um exemplo que Jesus Cristo deixou para nós. Só que esse exemplo, amados, nós não fazemos. As pessoas não fazem, os padres não fazem, pastores não fazem. Era um exemplo para ser seguido por Jesus, porque Jesus lavou os pés dos discípulos para mostrar a sua bondade, a sua humildade. Todos os rituais fazemos, menos esse, que foi também uma ordenança de Jesus, para que possamos lavar os pés uns dos outros. Essa mensagem é uma mensagem muito abençoada, porque Jesus Cristo fez isso para mostrar o quanto devemos ser humildes, o quanto devemos amar o nosso próximo. Que possamos lavar os pés dos nossos irmãos espiritualmente falando, para que todos estejam limpos espiritualmente,
na presença do Senhor nosso Deus. E possamos ter na mente o amor, a perseverança, a paz, a justiça. E possamos fazer aquilo que Cristo nos manda, aquilo que Ele nos ordena. Sim, que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Possamos ter nossos pés limpos para andarmos com Cristo Jesus na sua casa. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho para que o YouTube notifique assim que eu colocar novos vídeos. Ajude-me a realizar os 4 cantos da terra. Pois vemos aí, meus amados irmãos, minha amada irmã, o exemplo de Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, sendo ele o mestre, o Senhor, rei dos reis, se humilhou para lavar os pés dos discípulos, sinal de humildade e bondade. E quantos de nós são orgulhosos, não se ajoelha, não se submete ao seu próximo. Antes tem um coração soberbo, um coração egoísta, e não vê o que fez Jesus Cristo pelos seus discípulos, e o que fez Jesus Cristo por todos nós na cruz do Calvário. Se humilhou, se entregou, morreu para nos salvar naquele dia. Deus abençoe em nome de Jesus. Aplaudam o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo.